E aí, tudo bem? Tudo certo? Que bom, viu? Bom, você que nos acompanha aqui no programa Rapidez, no nosso canal do YouTube, se inscreve, ative as notificações e fique por dentro de tudo que rola em relação ao Red Bull Bragantino. E é sobre Red Bull Bragantino que nós vamos tratar a partir de agora. Aliás, dois assuntos têm repercutido muito nessas últimas 24 horas em Bragança Paulista, para quem acompanha o Red Bull Bragantino. Primeiro, em relação ao Praxedes, né? O Praxedes acabou perdendo espaço com o técnico Pedro Caixinha nesse início de temporada e chega a informação de que o Vasco da Gama pretende contratar o jogador por empréstimo para vestir a camisa da equipe carioca. E o outro assunto que pipocou nessas últimas 24 horas é em relação ao nome de Thiago Escuro, nome muito forte para assumir a equipe do Mônaco como diretor de futebol na temporada 2024. São os dois assuntos que nós vamos tratar aqui no programa Rapidez, então se inscreve no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro. Primeiro, em relação ao Praxedes, né? Praxedes foi contratado na metade de 2021 pelo Red Bull Bragantino. O Braga pagou cerca de 37 milhões de reais ao Internacional. Foi a maior contratação da história do clube. E em 2021 ele acabou fazendo de uma certa maneira, logo depois que chegou, cerca de 2-3 meses, com o time que era comandado pelo técnico Maurício Barbieri, uma boa sequência como um terceiro homem de meio de campo neste Bragantino. Inclusive foi um dos destaques daquele período ao lado do Arthur em determinados momentos aí na Copa Sul-Americana. Depois teve uma lesão e depois da lesão não conseguiu readquirir o bom futebol que vinha apresentando logo que chegou da equipe do Internacional. Com a mudança de treinador, a saída de Barbieri ao Vasco da Gama e a chegada do técnico Pedro Caixinha, ele acabou perdendo espaço. E teve oportunidade até de mostrar algo a mais em função de que alguns jogadores, Eric Ramírez, Lucas Evangelista, desse setor do meio de campo estavam machucados. E aí apareceram os garotos da base, Bruninho, Gustavinho, que acenderam muito bem a equipe principal e acabaram ocupando o espaço. Praxedes não foi relacionado para a primeira partida da Copa Sul-Americana e é sabido por todos que acabou perdendo espaço com o técnico Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino. O Bragantino não é muito de abandonar o jogador e principalmente esses jovens, né? E precisa lembrar que o Praxedes tem só 21 anos, é um jogador muito jovem e o Bragantino pretende insistir com ele até o último minuto para que ele possa evoluir. É muito jovem, tem tempo para isso, mas com a perda de espaço, precisa saber como está a cabeça do atleta, se ele pretende ficar no Red Bull Bragantino ou, junto com o seu staff, procurar um novo clube para ganhar espaço e futuramente voltar ao Massa Bruta. Eu tive a informação de que o Vasco da Gama é um dos clubes que pretende e, de repente, até contratar por empréstimo o Praxedes. No Vasco da Gama está o técnico Maurício Barbieri, que conhece muito bem o Praxedes, trabalhou com ele aqui até o ano passado no Red Bull Bragantino, e aí o Vasco poderia tentar um empréstimo com opção de compra. Informação neste momento, e essa é uma informação concreta. O Red Bull Bragantino não recebeu ainda nenhuma proposta pelo meio-campista Praxedes. Especula-se que o Santos pode fazer uma investida na próxima semana, mas até esta semana nenhuma proposta oficial do Clube Carioca, ou muito menos do Santos, para tentar contratar um empréstimo do Praxedes aí junto ao Red Bull Bragantino. Isso também não significa que o Braga na próxima semana não possa receber uma proposta ou até mesmo conversar com o Praxedes, com os seus familiares, com o staff e com o técnico Pedro Caixinha e saber do Pedro Caixinha o que é que ele pensa para a sequência da temporada. Eu tive a oportunidade, nossa equipe de esportes aqui em Bragança, de entrevistar inclusive o técnico Pedro Caixinha, que falou que o Praxedes precisava melhorar a sua dinâmica de jogo, precisava ter um pouco mais de intensidade para atuar nesse meio de campo do Red Bull Bragantino. Então é isso. Chega a informação que o Vasco pretende, mas oficialmente ainda não fez nenhuma solicitação ao Red Bull Bragantino para contratar por empréstimo o meio-campista Praxedes, de apenas 21 anos, que tem os seus familiares e que moram, inclusive, no Rio de Janeiro. Ele estava no Fluminense, do Fluminense para o Internacional e do Internacional contratado pelo Red Bull Bragantino. Outro assunto que pipocou nessas últimas 24 horas, e é assunto nos principais jornais esportivos da Europa, inclusive o L'Equipe acabou publicando, de que Thiago Escuro é o nome para assumir o departamento como diretor de futebol da equipe do Mônaco na próxima temporada. O Paul Mitchell vai sair, eles se conhecem lá do Red Bull Leipzig, o Thiago já tem uma experiência com o Red Bull Bragantino de conviver com os clubes da marca na Europa, é um cara fluente em várias línguas, isso poderia facilitar o seu trabalho. Nesse momento, o Thiago prefere não tocar no assunto, e é um assunto, até de uma certa maneira, um tanto delicado, né, por ele comandar
a equipe do Red Bull no futebol brasileiro e, na verdade, em todas as gestões de futebol na América do Sul, então ele prefere não tocar nesse assunto. O Thiago é um cara muito tranquilo, um cara muito aberto, sempre muito atencioso, inclusive com a imprensa, e a gente respeita aí o profissional nesse momento de não conversar como isso. Mas na Europa é dado como certo de que ele vai assumir o Mônaco na próxima temporada, por indicação do próprio Paul Mitchell, que é quem vai sair e conhece o Thiago, como eu disse, lá de 2019, 2020 no Red Bull Leipzig. Agora é aguardar para ver. Por quê? Porque o Thiago está imbuído em todo o processo da Red Bull na América do Sul. Não só de futebol, com o Red Bull Bragantino, mas também o Red Bull Bragantino 2, o futebol feminino, como também a gestão do novo CT, que deve ser entregue agora na metade do ano, e a previsão é de que em agosto os atletas do Red Bull Bragantino possam já estar treinando no novo CT, como também a futura construção do novo estádio. O Thiago tem se preparado para ser um gestor, inclusive, do futebol internacional. Tem se preparado com cursos, foi eleito o melhor diretor de futebol, nesse ramo aí na América do Sul. É um cara que tem trabalhado muito, desde a época de Red Bull Brasil, no Cruzeiro, e agora com um pouco mais de liderança e um pouco mais de currículo no Red Bull Bragantino. Tem feito vendas consideráveis com a marca, vendeu o Claudinho por mais de 90 milhões de reais, com um investimento muito baixo, vendeu o Arthur agora por quase o dobro do que havia contratado, inclusive junto ao Palmeiras, e agora é aguardar para ver como as coisas vão caminhar em 2023. O Thiago está focado no Red Bull Bragantino, volto a dizer, ele prefere não se pronunciar nesse momento sobre esse assunto, mas é aguardar para ver. É o cara forte da Red Bull na América Latina, é o cara forte do Red Bull Bragantino, e se for para o Mônaco, eu acho que como profissional seria algo muito bom para ele, que vem se preparando, mas quem perde muito com certeza é o clube de ter que trazer alguém, ou de fora, ou buscar alguém no mercado nacional com um perfil próximo do que era com o Thiago, principalmente com o perfil de desenvolver jovens atletas. Nos acompanhe sempre aqui no programa Rapidez. Siga todas as informações, nos acompanhe, ative as notificações, nos siga, compartilhe e fique por dentro de tudo no Red Bull Bragantino com a equipe do programa Rapidez também aqui no YouTube.